gente! Finalmente chegou um vídeo mais esperado por vocês, que vocês mais me cobraram no último mês, que são as minhas melhores leituras de 2021. Estou aqui gravando ao som dos passarinhos, não sei se vocês vão conseguir escutar. Separei então minhas 10 melhores leituras de 2021. Vou falar pra vocês na ordem que eu li. E quando chegar o meu livro favorito do ano, vocês vão saber, porque daí eu vou contar, não, esse foi o meu livro favorito do ano. Eu não consegui ranquear os livros, então eu resolvi fazer na ordem de leitura mesmo. Tem livros 5 estrelas, tem livros 4,5 e eu queria um número exato, então eu separei as 10 melhores leituras de 2021. Resgatar essas leituras, tem leitura que nem parece que eu fiz em 2021. Parece que já li há tanto tempo que eu assim, meu Deus, eu realmente li isso em 2021. Nem lembrava mais que tinha sido nesse ano. Pra mim, tinha sido, sei lá, não 2015, eu ia falar, mas tipo, sei lá, 2020. Mas enfim, bora lá. Tava aqui editando esse vídeo. E daí, eu olhei todos os livros e pensei, tá faltando um. Voltei no meu Goodreads, que foi o Goodreads que me deu a minha lista, né? E simplesmente o Goodreads não tava mostrando pra mim o meu primeiro livro 5 estrelas do ano, que foi o Na Hora da Virada. Então esse vídeo não vai ser de 10 melhores leituras, vai ser de 11 melhores leituras, porque simplesmente o meu primeiro livro 5 estrelas do ano não apareceu, porque o Goodreads não me mostrou. Então vamos lá. Meu primeiro livro 5 estrelas do ano foi Na Hora da Virada, da Angie Thomas, a mesma autora de O Ódio que Você Semeia. Eu amei esse livro. É um livro que fala sobre música, né? Então é muito legal ver como a Angie Thomas faz essa interferência e ver como a manipulação das coisas acontecem na rede social, pela mídia, como principalmente artistas têm que lidar com as fake news, as fofocas e como isso acaba com a vida deles ou pode impulsionar muito, muito, muito. É um livro super poderoso porque vai contar a história dessa protagonista que se envolve num ato de racismo dentro da escola dela. Ela é uma das protagonistas. Fazem um vídeo sobre o que ela fez em relação a isso. Esse vídeo acaba sendo publicado e ela quer se tornar uma cantora de sucesso, né? Esse vídeo acaba sendo publicado e como a imagem dela muda totalmente, principalmente por se tratar de um caso de racismo. É um livro muito, muito, muito bom e não tinha como não colocar nessa lista, porque foi meu primeiro livro 5 estrelas do ano. Então, antes de falar dos outros livros, gostaria de falar desse livro, já que estou editando o vídeo e não apareceu. Agora, vamos continuar na lista. O primeiro livro que já comecei o ano muito bem, assim, que eu li esse livro logo em janeiro, que foi Recursão. Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos, tá, galera? Vou botar a capa original aqui. Recursão, do Blake Crouch. Livraço. Tinha tudo pra ser, tipo, 5 estrelas favorito, mas não foi. Mesmo assim, sensacional, gente. Que livro bom. Foi um livro que explodiu a minha mente. Já fazia um tempo que eu via muita gente falando do autor, principalmente com Matéria Escura. Daí saiu Recursão e a galera começou a falar, ah, não, Recursão é um pouco mais lento, mas ainda assim é muito bom. Mas eu acabei começando por Recursão. E é um livro sensacional que fala sobre um mundo em que as pessoas estão tendo falsas memórias. Tipo, de uma hora pra outra, elas começam a ter umas memórias muito vívidas de algo, de coisas que em volta dela, as pessoas em volta dela não reconheciam como verdade, sabe? Isso tava deixando as pessoas muito, muito, muito mal. Inclusive começou uma onda de suicídio envolvendo essas pessoas justamente porque elas não conseguiam mais saber o que era verdade e o que era mentira. E daí é claro que tem muita coisa por trás disso e livro muito, muito, muito sensacional. Eu li com os membros da época que ainda era aqui no YouTube e foi muito difícil ler esse livro em um mês, tá? Porque eu teria lido esse livro em um dia, basicamente, porque é muito rápido de ler, muito gostoso e por um negocinho de nada não foi 5 estrelas, mas ainda assim, meu Deus, livraço, recomendo muito. Diferente de Matéria Escura, que provavelmente vai entrar no outro vídeo, o de decepções. Mas tudo bem, ainda bem que eu comecei por um livro bom. Já pensou se eu tivesse começado por Matéria Escura? Acho que eu não teria lido Recursão. E daí, gente, um livro muito polêmico que eu evitei falar sobre quantas estrelas eu dei pra esse livro. Eu não botei a estrela no Goodreads. Mas eu não tinha como não colocar nas minhas melhores leituras do ano. Mas é um livro assim que eu não recomendo. Ai, meu Deus, agora parece que todo ano vai ter um livro que eu não recomendo, né? Porque no ano passado foi... No ano passado não, no outro ano, no caso. Foi Uma Vida Pequena, né? Que, tipo, foi um livraço favorito do ano, mas que eu não recomendava pras pessoas. E agora é
Minha Sombria Vanessa. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas é um livro, gente, que eu não tenho condições de recomendar sem saber exatamente pra quem eu estou recomendando. Porque é um livro muito, muito, muito fácil de ter uma interpretação complicada sobre ele. O livro vai falar sobre pedofilia envolvendo um professor e uma aluna. Tem muitas referências de Lolita. Eu nunca li Lolita, tá? É um livro que eu acho que eu ia ficar muito puta. Eu ia ficar muito transtornada lendo, então eu ainda não li Lolita. Quem sabe um dia vem aí, principalmente pelas referências. Mas eu ainda não me sinto pronta para ler Lolita. Tipo assim, eu acho que eu vou passar muito desgosto lendo o livro. Não porque seja um livro ruim, mas pela temática, né? Tibis, realmente. Agora tu voltou a dar o ar da graça? Vem cá, então. Vem. Quer deitar aqui? Deita, então, deita. Por que eu não recomendo? O livro é muito bem escrito. É extremamente bem escrito. As emoções que a gente sente lendo o livro, por mais que essas emoções sejam bem difíceis de encarar, digamos assim, porque é bem complicado como a gente julga a protagonista nesse sentido, sendo que, na verdade, a autora escolheu falar sobre como, às vezes, o pensamento da vítima não é linear, assim, não é uma coisa que, tipo, ela vai cair na real. Várias coisas passam pela cabeça da vítima. E foi muito, muito, muito difícil não julgar a protagonista desse livro, no caso, a Vanessa, né? Então, os animais estão à solta! Então, como é a versão da vítima, ao mesmo tempo a gente julga ela. E eu me senti mal, muitas vezes, justamente por ter pensamentos em relação a ela, porque a gente tem muito o como ela pensa, o como ela foi manipulada e como ela se sente em relação a várias coisas. E eu, às vezes, me sentia muito mal do pensamento que eu tinha em relação a ela, sabe? Nossa, é bem surreal a experiência que a gente tem lendo esse livro. 5 estrelas. Não botei as estrelas no Goodreads, porque eu não quero que as pessoas só vejam as estrelas. Eu gosto de, tipo, quando eu falar que eu gostei muito desse livro, tenha um disclaimer ali, tenha um textinho de apoio de por que eu gostei desse livro, sabe? Mas não tinha como não colocar nessa lista. 5 estrelas, inclusive, eu acho que até pode ter virado favorito. Então, logo em seguida, eu li um livro que eu falei muito esse ano nas lives. Todo mundo que perguntava, eu falava desse livro, que foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Eu li vários suspenses esse ano, mas vários suspenses muito ruins. Então, assim, os que eu li de muito bons, assim, realmente muito bons, que trazem esse sentimento, assim, de, tipo, a gente tá dentro da história e desperta as emoções do suspense, da agonia ou qualquer coisa do tipo. E O Impulso foi um desses suspenses que eu saí recomendando à torto e direito em 2021. É um livro que é um suspense sobre maternidade. Então a gente tem algumas gerações de mães aqui e como elas enxergam os filhos e como uma filha foi tratada pode refletir na vida e impactar outras decisões ao longo do crescer, assim, sabe? De como ela vai se relacionar talvez com os filhos. E principalmente naturaliza o fato de a mãe ter o direito de se sentir mal em relação à maternidade, diversas coisas, porque muita gente trata a maternidade como algo sensacional e ela vem nessa questão de tipo, mas eu não sinto isso, eu não sinto, o que tá acontecendo, sabe? Então vem vários questionamentos nesse sentido. E daí tem um suspense por trás, porque a gente realmente não sabe em quem, se a gente acredita ou não, a gente vê a visão dessa personagem sobre a filha, né? Então a gente não sabe muito bem se é uma visão deturpada pela criação dela ou se realmente tem fundo de verdade. Então a gente passa o tempo todo agoniado em relação a isso. Os capítulos são bem curtinhos, então, tipo, super funciona. Se você ainda não leu O Impulso, leia O Impulso. Então a gente começou as lives lá na Twitch e um dos primeiros livros que eu li foi 1984. Eu finalmente li 1984. Era um livro que eu já sabia o que acontecia, qual era o mote da história e tudo mais, mas que eu nunca tinha pegado pra ler. E eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras, foi uma edição comemorativa. E assim, gente, 5 estrelas, favoritado, com certeza. Não é uma distopia fácil de ler, eu acho que ele tem diversos momentos bem cansativos. Mas, sabe, é tipo assim, originou tudo, sabe? As distopias clássicas é uma das minhas preferidas. E é bizarro quando a gente para pra pensar que ela pode ser usada tanto pela esquerda quanto pela direita, sabe? E ao longo dos anos foi usado por um e pro outro, porque essa edição vem com diversos textos de apoio. E daí a gente vê como ao longo de muitos anos esse clássico
foi sendo usado como metáfora para discursos complicados, digamos assim. E daí eu fico pensando, né, sobre como às vezes uma história que a gente pensa ser por uma coisa, depois que o autor se vai, pode ser usada pra qualquer coisa. Eu fiquei um pouco de medo nesse sentido, porque como autora, né, sabe? Não que eu tenha escrito nada super relevante nesse sentido, mas como às vezes, principalmente quando a gente envolve metáforas ou suposições do futuro, coisas não muito claras e com referências bem claras, na verdade, quando fica pros próximos anos, pros próximos leitores, o leitor tem a liberdade de encaixar isso como em qualquer lugar, assim, sabe? E é aquela coisa de quando tu coloca uma obra no mundo, tu meio que não tem mais poder sobre ela, porque quem lê vai ter a própria bagagem e interpretar da forma, né, que quiser. E isso foi um pouco assustador nesse sentido, principalmente envolvendo uma história como 1984, que tem todo um controle da história, né, da história do mundo. E eu fico pensando, nem isso o autor conseguiu ter controle mesmo, sabe? Tipo, ele já sabia que meio que, pá, foda-se, né? Eu escrevo a história, mas cada um vai interpretar do seu jeito. E eu fiquei bem assustada nesse sentido. Enfim, favoritaço. Então veio uma história de não ficção que eu li. Gente, depois, no começo das lives da Twitch, eu comecei a ter um bastante livro 5 estrelas. Eu fiquei bem empolgada, achando assim, ai, agora pronto. Agora eu escolhi os meus melhores livros e tudo mais. Enfim. Daí eu comecei a ler A Menina da Montanha, que é um livro autobiográfico, sabe? E a autora, que é a personagem principal, cresceu numa família em que era negacionista. Uma família negacionista. Ai, que legal ler essa história, né? Agora, em 2021, com a vacina aí, os antivacina, tudo achando que tem chip para controle de pessoas, tem mais doença dentro da vacina. Eu fico pensando, meu Deus, como, né? Como? Agora a gente sabe como. Nesse livro, né, ela cresceu nessa família negacionista e não teve acesso a diversos serviços do governo, digamos assim. Hospital, vacina, escola. Então, tudo eles tentavam criar ela bem reservada. Não só ela, como os irmãos, bem isolados de tudo. E o mais interessante dessa história é ver que, beleza, ela crescia lá. E conforme ela foi tendo contato com o mundo real e tomando mais conhecimento, né, porque ela foi em busca da educação, ela foi contestando tudo e como realmente a educação pode mudar a visão de mundo das pessoas para novas possibilidades, novos tipos de soluções e principalmente a questão do pensamento crítico, né? E como ela toma as próprias decisões a partir das informações que ela coleta de diversos pontos. Então eu achei uma história sensacional, eu sou super defensora da educação, eu adoro livros que abordem educação de forma geral, dessa descoberta, ou como as mulheres foram salvas, principalmente mulheres, né? Sendo salvas pela educação de alguma forma. Então, é um livro sensacional, te dá muita raiva, principalmente nesse momento, ver como os pais dela, o pai dela principalmente, se colocou ela nesse lugar de ficar tão vulnerável, sendo que não faz o menor sentido. É tipo uma lavagem cerebral, sabe? Então é bem difícil, mas é um livro sensacional. Recomendo super. E daí chegou o meu favorito do ano. Gente, não tem como eu vou falar pra todo mundo ler esse livro. É o livro que todo mundo deveria ler de 2021. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro também de não ficção, com memórias da própria autora e como ela, como uma psicóloga, passou por um momento da vida dela em que ela precisou buscar ajuda, né? Então, ela conta experiências de consultório, né? De como ela via esses personagens ali, esses pacientes, e como ela também precisou procurar um terapeuta e que, na verdade, ninguém está imune a precisar conversar com alguém, sabe? Porque a terapia, acho que ao longo dos anos foi perdendo um pouco o estigma de quem precisa de terapia, né? Mas ainda assim a gente tem muito preconceito em relação a isso. Muitas pessoas têm muito medo do consultório. Então é muito interessante ver como ela, com uma linguagem super acessível, desmistifica tudo de quem precisa de terapia, quem precisa de ajuda. E também expõe diversas experiências com esses pacientes que o leitor pode se identificar, sabe? E uma pessoa de skate passando. Ai, que inveja. Então, é sensacional. Recomendo pra todo mundo mesmo. Real, é o livro de 2021
que eu falo que todo mundo deveria ler. Eu poderia ter feito igual Flores para Aula, ter feito um vídeo assim, todo mundo deveria ler. Talvez você deva conversar com alguém. Coincidentemente, é um livro amarelo. Será que em 2022, o meu favorito do ano, também vai ser um livro amarelo? Aguarde os próximos capítulos. Em seguida não, demorou um pouquinho, gente. Daí eu vim numa maré de azar com livro, assim, ó, que eu fiquei... Pelo amor de Deus. Demorou uns 3 meses pra conseguir dar 5 estrelas pra um livro de novo, que foi 1 Milhão de Pequenas Coisas. Eu cheguei a falar de 1 Milhão de Pequenas Coisas aqui no canal, acho que tem um vídeo de leituras do mês, ou alguma coisa do tipo. E é um livro da Jodi Picoult, que é uma autora que todos os livros que eu li dela, eu gostei muito. Muito, 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 muito. Ela escreve, assim, com maestria, ela é muito boa, contadora de histórias, principalmente de dramas. E nesse livro, a gente vai conhecer a história de uma enfermeira. Ela trabalha numa maternidade, né? Na aula de maternidade de um hospital. Ela é uma mulher negra e ela acaba atendendo um casal de supremacistas brancos. Então, quando ela vai atender esse recém-nascido, o pai faz uma solicitação para a enfermeira-chefe que o filho dele não seja atendido por afrodescendentes. Então, esse filho acaba precisando de atendimento em um determinado momento. E a única enfermeira disponível é essa enfermeira negra, só que o recém-nascido acaba morrendo. E ela fica nesse dilema na hora de atender ele, se ela atende, né, pela urgência, ou se ela deve seguir as ordens da enfermeira-chefe, que era ela não tocar nesse bebê. Após a morte, esse pai acaba entrando na justiça, acusando a enfermeira de ter matado seu filho. Então, daí a história toda vai se passar com 3 pontos de vista, da enfermeira, do supremacista e da advogada da enfermeira. E que a gente vai ter... lembrando que a advogada é branca, tá? Então, a gente vai ter esses 3 pontos de vista e diversos pensamentos e reflexões sobre a questão da raça, principalmente porque logo no começo a gente sabe que essa acusação é puramente por racismo, mas que a advogada recomenda que o racismo não seja colocado no tribunal, não seja colocado como argumento de defesa dela, porque as pessoas, principalmente as pessoas brancas, não sabem lidar com isso. Por mais que elas falem, eu não sou racista, quando precisam discutir sobre isso, a tendência é ter outro comportamento para provar para os outros que não é racista, ou não é natural as decisões que eles precisam tomar, sabe? Então, por isso, dentro do tribunal, tem diversas questões em relação ao tema, e é sensacional, gente, sensacional essa história. Eu fiquei assim, favoritaço, e recomendo muito esse livro, que não foi muito divulgado, e assim, gente, a capa é horrível, mas vocês podem ler sem medo, tá? A capa é horrível, mas vale a pena. E daí é claro que tinha que ter Taylor Jenkins Reid nessa lista, porque eu li Malibu Renasce e amei. Não foi 5 estrelas, tinha tudo pra ser 5 estrelas, mas não foi. Eu fiz um vlog de leitura sobre o livro, então eu vou deixar também aqui nos cards. Meu Deus, gente. A tríade sensacional dela, dos famosos. Eu simplesmente amo. Por que tinha tudo pra ser 5 estrelas? O livro se passa na praia. Gente, eu sou praieira. O livro se passa na praia e tem muitos conflitos familiares. Eu me identifiquei demais com a protagonista, com a Nina. É a protagonista da Taylor que eu mais me identifico. E foi bem cruel passar por algumas reflexões que ela tem em relação à família dela. Coisas que ela teve que deixar de lado, e coisas que ela teve que fazer não necessariamente pelo que ela gostava, mas sim pela responsabilidade que ela tomou ao longo dos anos. E que eu ficava, caramba, meu Deus. Nina Riva, rainha demais, recomendo muito. Gente, pra ler agora no verão, leiam. Eu, inclusive, gostaria de ter lido no verão, porque já pensou, eu lendo esse livro com um pezinho na areia, não que eu leia muito na praia, né? Mas com um pezinho na areia, o pezinho na grama, assim, ouvindo o barulhinho do mar. Meu Deus. Gente, dá até vontade de aprender a surfar depois desse livro. Entrou também A Biblioteca da Meia-Noite, 5 estrelas, meu último favorito do ano. Eu vou ainda falar de mais um livro aí nessa lista de melhores livros do ano, mas aqui A Biblioteca da Meia-Noite foi meu último favorito, assim, foi... Ai. Gente, que história. Eu já contei sobre essa história no último vídeo que saiu, mas assim, era uma história que eu via todo mundo falando. Eu sabia que ela era importante, mas ao longo da leitura eu achava que, tipo, que ela não tinha como ir muito longe.
Mas quando eu terminei, eu pensei, meu Deus, esse cara é muito bom. No caso, o autor, né? Esse cara é muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas como eu já falei tanto desse livro, eu não vou me alongar muito. Mas assim, leiam A Biblioteca da Meia-Noite, tá? Vale super o hype. Mas lembrando que, tipo, logo no começo já tem um alerta, um alerta de gatilho de suicídio, assim. Depressão e suicídio. Tipo, logo no começo tu já fica super chocado. Então, vá com calma em relação a essa história, principalmente em relação a isso, é bem complicada. Porque a protagonista, em diversos momentos, se pergunta por que ela deveria continuar viva, sabe? Então, nesse sentido, tem bastante gatilho. Mas é uma história sensacional. Recomendo muito, muito, muito. Eu não gostei dessa capa também, mas tudo bem. Vale a pena a história. E o último dessa lista é um outro livro que eu li com os subs lá da Twitch, que foi Onde Está Daisy Mason. Quem diria que ia entrar mais no suspense, hein? Eu dei 4,5 estrelas pra Daisy Mason. Fiquei bem feliz de ler esse livro. Na verdade, assim, eu não fiquei feliz com a história, porque a história fala do desaparecimento de uma criança no meio da festa de aniversário dela, em que daí os pais são os principais suspeitos ali no meio, a mídia se envolve, o Twitter se envolve, aquela coisa, e a gente pensa, meu Deus, como as pessoas são podres. Mas assim, outro que... Pena que eu tive que ler em semanas... em várias semanas, assim, porque era com certeza um livro que eu leria em 1 ou 2 dias, porque é muito fácil de ler esse livro, a gente fica muito curioso, instigado, cara, o que vai acontecer em seguida? O que vai acontecer em seguida? Gostei muito do livro, vale a pena. Gostei muito do final também, muita gente não gosta do final, mas eu gostei muito do final, eu acho que é super coerente. E a discussão de ver como a participação popular na investigação de um caso criminal pode ser, tipo, muito ruim, sabe? Pra incriminar pessoas que não tem nada a ver, ou pra interferir na investigação e prejudicar a investigação policial. Cara, é bizarro ver como isso acontece, e principalmente nos casos mais midiáticos, assim, mais populares, em que daí a comoção da mídia, de como a mídia apresenta o caso e como as pessoas falam sobre o caso, principalmente na internet, pode transformar e colocar pessoas inocentes, assim, num lugar. Não necessariamente vão ser julgadas e condenadas e tal, mas colocar a vida deles em perigo ao longo do processo, sabe? É muito bizarro. Então, gente, gostei bastante. E daí esse livro encerrou minha lista de 10 livros, 10 melhores leituras de 2021. Me contem se vocês leram algum desses livros e quais livros vocês também colocariam na lista de vocês de melhores leituras de 2021. Lembrando que nem todos que eu citei aqui eu dei 5 estrelas, mas foi quase lá. Fiquei bem feliz com essa lista, eu acho que ficou bem diversificada. Teve ficção científica, teve suspense, distopia clássica, livro de não ficção, livro de drama, livro de romance, livro... Tipo, tudo quanto é tipo de livro teve nessa lista. Vamos ver como que vai ser minha lista de 2022. Tô curiosa pra saber se o melhor livro do ano vai ser de capa amarela, porque eu já vou ficar assim, ó, prestando atenção nos livros de capa amarela que eu vou ler, né? Enfim, o Torturado... Não, Torturado não é amarelo. Torturado é salmãozinho. Qual será que vai ser meu livro de 2022? Coloquem as suas apostas de livro amarelo aqui pra saber se vai ser meu favorito de 2022. Enfim, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!